Turbinando o Cérebro apresenta 15 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais rara do mundo. O acrônimo INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros entre os 16 tipos de personalidade do Myers-Briggs Type Indicator, baseadas nos tipos psicológicos do psiquiatra Carl Jung, e constitui apenas cerca de 2% da população mundial. Indivíduos com essa personalidade exibem características muito distintas que os destacam dos demais. São frequentemente vistos como extremamente misteriosos e dotados de inteligência emocional, sendo por vezes referidos como o conselheiro ou o advogado. Apesar de parecer que compreendemos bastante sobre esse tipo de personalidade, na realidade ele é frequentemente mal interpretado. Assim, vamos explorar alguns dos traços principais associados ao tipo de personalidade INFJ e descobrir se você se enquadra nele. Número 1. Em outra frequência. Os indivíduos do tipo INFJ frequentemente se sentem como outsiders devido ao fato de que a maioria das outras pessoas está sintonizada em uma frequência diferente da deles. A função dominante deles é a intuição, eles percebem subconscientemente padrões em praticamente tudo. Esses padrões estão principalmente relacionados à natureza humana, devido à função secundária deles, o sentimento, que os direciona para se conectar com os outros. A intuição é a capacidade de compreender subconscientemente algo sem saber como ou por que sabem. Dado que a intuição opera no subconsciente, pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, os INFJ frequentemente enfrentam dificuldades em explicar esse sexto sentido para as outras pessoas, o que frequentemente resulta em uma sensação de isolamento ou pura incompreensão. Número 2. Busca pela perfeição e geralmente procrastina. As pessoas com esse tipo de personalidade frequentemente enfrentam um medo constante de falhar. Elas buscam a perfeição e se esforçam para ultrapassar as capacidades normais de um indivíduo comum. Isso resulta em uma tendência dos INFJ de procrastinar bastante, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição em praticamente tudo. Apesar de ser realista que eles têm a capacidade de realizar essas coisas das quais têm medo sem precisar se esforçar tanto. No entanto, os INFJ têm dificuldade em lidar com críticas, pois elas realmente se destacam em suas mentes, às vezes ofuscando os feedbacks positivos que recebem. À medida que amadurecem, encontram mais facilidade para se libertar dessa necessidade de perfeição. Podem se permitir cometer mais erros e concentrar-se em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis relacionados aos objetivos de vida. Número 3. Valorizam a beleza e a qualidade. A beleza e a qualidade são coisas que um INFJ se esforça para encontrar em praticamente tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados por sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas elegantes e qualquer coisa feita com bom artesanato. E embora o foco deles em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isso, os INFJ costumam ser minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas a um monte de coisas medíocres. Número 4. Irradiam calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de um estranho e se encontrar compartilhando nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Porém, os INFJ têm um charme tão cativante que não é incomum um estranho se sentir à vontade para dividir tais informações com eles. Indivíduos desse tipo de personalidade geralmente irradiam uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão por perto. Praticamente todos apreciam estar em sua companhia, e eles têm uma habilidade notável em deixar as pessoas à vontade. Além de serem naturalmente confiáveis e charmosos, eles também são ouvintes excepcionais que se comunicam de forma clara e se conectam com os outros no ponto em que se encontram. Número 5. Altamente perspicaz em relação aos outros. Os INFJ têm a capacidade de ler muito bem outras pessoas e são capazes de entender seus estados emocionais e motivações em questão de segundos. Por outro lado, eles mesmos não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tanto quanto eles te entendem.
Os INFJ não apenas são muito bons em compreender as emoções e sentimentos das outras pessoas, mas também usam sua intuição para investigar profundamente abaixo da superfície da mente de outras pessoas. Eles se sentem intrigados com a maneira como a mente de outras pessoas funciona e em descobrir o que as torna únicas à sua maneira. Eles frequentemente conseguem perceber quando alguém está mentindo para eles, ou até mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo. Número 6. Absorve as emoções de outras pessoas. É comum para os INFJ absorverem as emoções de outras pessoas e interpretá-las como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao redor deles está empolgado, eles frequentemente também ficarão empolgados. Se alguém está estressado ou ansioso, eles podem sentir o mesmo estresse ou ansiedade. Sentir as emoções dos outros além das suas próprias pode ser avassalador. No entanto, isso também proporciona um melhor entendimento desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJ podem dizer com confiança às outras pessoas que elas vão ficar bem. Número 7. Cria intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJ podem parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Frequentemente, são percebidos como misteriosos ou simplesmente reservados. No entanto, na realidade, eles são bastante relacionais. Pode apenas levar um pouco de tempo para eles se abrirem para os outros e mostrarem seus verdadeiros eu. Os INFJ anseiam por conexões autênticas e buscam confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E devido à sua capacidade de empatia e de ter conversas significativas, eles estabelecem vínculos emocionais fortes com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJ sejam fáceis de socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar eficientemente em ambientes sociais, mas também podem se sentir completamente à vontade com um círculo de amigos relativamente pequeno, que são confiáveis e merecedores do seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJ costumam se sentir sobrecarregados e exaustos em ambientes sociais grandes ou em multidões. Apesar de possuírem a habilidade inata de se destacar nesses ambientes sociais, eles também precisam de seu próprio tempo sozinhos para relaxar e recarregar. Número 9. Sensibilidade ao conflito. Conflitos tendem a levar os tipos de personalidade INFJ a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando um conflito surge, isso pode perturbar fisicamente sua natureza aparentemente constante de otimismo. Eles frequentemente têm dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que diz respeito a eles ou alguém que eles se importam. Isso pode até estressar seus corpos, a ponto de terem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. É claro que isso não significa que pessoas com esse tipo de personalidade busquem evitar todo o conflito. Mas com o tempo, os INFJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para conflitos, defendendo ao mesmo tempo suas próprias necessidades, e fazem isso com absoluta compreensão dos outros. Número 10. Foco no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Os INFJ frequentemente fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se estão em um relacionamento que parece não estar indo a lugar nenhum, ou se estão empregados em um lugar que não gostam ou não veem um futuro, eles terminarão o relacionamento ou sairão do emprego. Além disso, os INFJ também são muito críticos em relação às circunstâncias passadas e tendem a lembrar das experiências ruins. Para evitar os sentimentos negativos que frequentemente acompanham esses flashbacks, eles normalmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Atração por pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de enxergar o bem em outras pessoas. No entanto, muitas vezes eles caem na teoria da asa quebrada, acreditando que podem resgatar os outros. Frequentemente se sentem atraídos por pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão.
Isso pode ser gratificante para os tipos de personalidade INFJ, mas se os limites forem ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. Os INFJ frequentemente se veem pensando profundamente sobre seu propósito, significado, e o que faz com que tudo em suas vidas seja do jeito que é. Eles gostam de música, leitura e questões filosóficas ou espirituais por causa de seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, devido à sua necessidade de compreender essas revelações profundas, os INFJ não caem na armadilha de conversas fúteis ou fofocas. Essa é uma característica extremamente positiva, mas também apresenta desafios em aproveitar as coisas simples, como assistir a um filme ou tomar café com colegas. Os INFJ frequentemente têm dificuldade para relaxar ou realizar atividades cotidianas sem pensar excessivamente nelas. Número 13. Talentosos com a linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJ geralmente passam seu tempo sozinhos se dedicando a seus hobbies pessoais. Sua perspicácia proporciona uma vasta expansão de criatividade, frequentemente acompanhada por um grande entendimento da linguagem. No entanto, os INFJ tendem a preferir a escrita à fala, porque a escrita é uma forma de expressar seus pensamentos ou ideias criativas com menos barreiras. Conversas com os outros podem facilmente ficar aquém ou se tornar negativas ao falar sobre assuntos tão opinativos, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escrita proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade, pois é um espaço amplo para liberar seus pensamentos mais profundos. Os INFJ frequentemente são escritores muito talentosos e bem-sucedidos devido à sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Número 14. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos. Embora os INFJ se deem muito bem com os outros, frequentemente fazem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem interferência de outras pessoas. Ou então, podem trabalhar com algumas pessoas em quem confiam e que têm processos de pensamento semelhantes aos deles. E embora os INFJ sejam indivíduos emocionais e altamente sensíveis, também podem ser bastante analíticos e científicos. Frequentemente gostam de carreiras associadas à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Foco no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e de cura, os INFJ frequentemente sentem-se compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar valentões em nome de outra pessoa ou concentrar-se em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira onde ajudar os outros não esteja necessariamente envolvido, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para serem voluntários em uma instituição de caridade. Os tipos de personalidade INFJ também encontram em si mesmos o medo de serem pessoas más, o que os motiva a fazer o que acreditam ser certo. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes completamente contraditório. E como todos os tipos de personalidade, os INFJ têm tanto pontos fortes quanto fracos. Mas entender suas características pode ajudar os outros a se relacionarem melhor com eles. É claro que algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você consegue se identificar com a maioria desses sinais, as chances são boas de que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Nos diga o que você pensa. Quantas dessas características você se identifica? Você é um INFJ? Clique no botão de inscreva-se e lembre-se de clicar no sino de notificação, para ser avisado quando postarmos um novo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Você também pode deixar o seu comentário que teremos o prazer de ler. E compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar produzindo mais vídeos. Até a próxima!